Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos. Era uma vez, no ano de 1500, um navegador português destemido chamado Pedro Álvares Cabral. Ele estava a caminho das Índias, navegando por mares nunca antes navegados. De repente, no meio do oceano, avistou um litoral completamente desconhecido. Era o Brasil, uma terra vasta e rica, habitada por povos indígenas em harmonia com a natureza. Os portugueses começaram a explorar esse novo território. No começo, a relação era pacífica, mas logo a ganância levou a conflitos e exploração. A notícia da descoberta se espalhou pela Europa, atraindo a atenção de outros reinos. Os portugueses logo descobriram uma riqueza natural que coloriu seus olhos de cobiça ao pau-brasil. Essa árvore majestosa, com sua madeira de um vermelho vibrante, era perfeita para tingir tecidos e rapidamente se tornou o primeiro produto explorado pelos colonizadores. No início, os portugueses contavam com a ajuda dos indígenas para extrair a madeira, oferecendo-lhes bugigangas em troca. Essas relações comerciais deram origem às primeiras feitorias, postos comerciais que serviam como base para o comércio e para a crescente exploração da nova terra. Aos poucos, os portugueses foram se espalhando pela costa, como formigas em busca de açúcar, fundando vilas e expandindo seus domínios, sempre avançando sobre os territórios indígenas. A demanda por mão de obra para a extração do pau-brasil e, mais tarde, para a produção açucareira, levou ao tráfico de africanos escravizados, uma das páginas mais sombrias da nossa história. No século XVI, os portugueses trouxeram da Ilha da Madeira a cultura da cana-de-açúcar. E não é que o clima e o solo brasileiros se mostraram perfeitos para o cultivo da cana? A produção de açúcar, principalmente nas terras férteis do Nordeste, decolou. O Brasil se tornou uma das principais colônias portuguesas, exportando açúcar para a Europa inteira. Surgiram então os engenhos, grandes fazendas produtoras de açúcar, que se espalharam pela costa nordestina. Esses engenhos eram o coração do sistema de plantação, um sistema cruel e desumano baseado na monocultura, no latifúndio e, infelizmente, na mão de obra escrava. A exploração dos africanos escravizados gerou riqueza para a coroa portuguesa e para a elite colonial, mas deixou um legado de desigualdade e injustiça social que ainda estamos lutando para superar. O século XIX trouxe mudanças para o Brasil. Em 1808, Portugal foi invadido por Napoleão. A família real buscou refúgio no Brasil. Dom João VI transferiu a corte para o Rio de Janeiro. Isso trouxe transformações, como a abertura dos portos e desenvolvimento cultural. O desejo de liberdade crescia no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência. O grito de independência ou morte marcou o nascimento de uma nação, o Império Brasileiro, entre luzes e sombras. A independência do Brasil, infelizmente, não significou uma ruptura completa com o passado colonial. Dom Pedro I, coroado imperador do Brasil, enfrentou inúmeros desafios, resistências internas, conflitos políticos e a difícil tarefa de construir uma nação independente. Desiludido com a política brasileira, Dom Pedro I abdicou do trono em 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro II, ainda uma criança. Após um período turbulento de regência, marcado por conflitos e instabilidade, Dom Pedro II assumiu o trono em 1840, dando início a um longo período de paz interna e modernização. O café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, ferrovias foram construídas, ligando as regiões produtoras aos portos, e a cultura brasileira floresceu com nomes como Machado de Assis e Castro Alves. A República, uma nova era, chega ao Brasil. A abolição da escravidão em 1888, assinada pela princesa Isabel, foi um marco na história brasileira, um passo importante na luta contra a injustiça e a opressão. No entanto, a abolição também contribuiu para o enfraquecimento da monarquia, que já não contava com o apoio dos grandes proprietários de terras.
Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, pondo fim ao Império Brasileiro. A Constituição de 1891, inspirada no modelo americano, estabeleceu o sistema presidencialista e federalista que temos até hoje, Vargas e a Era do Estado Novo. A crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 teve um impacto devastador na economia brasileira, que dependia fortemente da exportação de café. Getúlio Vargas, então presidente, depôs o governo provisório em 1930, dando início à Era Vargas, um período de 15 anos marcado por centralização política, nacionalismo e modernização econômica. Vargas implementou diversas reformas sociais e trabalhistas, mas também governou com poderes absolutos durante o Estado Novo, censurando a imprensa, perseguindo opositores e controlando a vida política. Anos turbulentos, ditadura militar e redemocratização. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu um breve período democrático, com eleições livres e alternância de poder. No entanto, as tensões políticas e sociais se intensificaram, culminando no golpe militar de 1964, que depôs o presidente João Goulart. A ditadura militar, que durou longos 21 anos, foi um período de repressão política, censura, perseguição política e violações aos direitos humanos. Brasil moderno, um país em transformação. A partir de meados da década de 1980, a ditadura militar, enfraquecida por crises econômicas e pela crescente pressão popular por democracia, iniciou um lento processo de abertura política. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente, marcando o fim do regime militar. Infelizmente, Tancredo faleceu antes de assumir o cargo, e José Sarney se tornou o primeiro presidente civil após a ditadura. A Constituição de 1988, promulgada após a redemocratização, garantiu direitos civis e políticos, consolidando o regime democrático. O Brasil moderno enfrenta desafios complexos, como a desigualdade social, a corrupção e a violência. Mas, apesar de todas as dificuldades, o Brasil continua sendo um país de grande potencial, um país que luta por um futuro mais justo e próspero para todos. E se gostou, não esqueça de deixar seu like e comentar, compartilhar para que possamos fazer mais conteúdo como esse. Obrigado.